Olá, boa noite. A Renamo boicota a tomada de posse nas Assembleias Provinciais em todo o país, cumprindo assim com a orientação do seu líder Afonso Dhlakama. Já Frelimo tomou posse, mas a primeira sessão só aconteceu onde a Renamo não tinha maioria. Dos 811 membros eleitos na segunda eleição para as Assembleias Provinciais de 15 de outubro último, foram empossados 516, sendo 485 da Frelimo e 31 do MDM. Os 295 membros das Assembleias Provinciais eleitos pela Renamo não compareceram às cerimônias de tomada de posse, cumprindo assim com as ordens do partido, que protesta os resultados validados pelo Conselho Constitucional. Apesar de ter sido notória a ausência dos membros eleitos pela Renamo nas Assembleias Provinciais de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Cabo Delgado e Niassa, não inviabilizou a agenda do primeiro dia dos trabalhos. O mesmo já não se pode dizer em relação a Nampula, Zambésia, Sofala e Tete, onde o boicote da Renamo impediu a realização da primeira sessão das Assembleias Provinciais, incluindo a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes. Trata-se de províncias cujas assembleias são dominadas pela Renamo, com exceção de Nampula, onde o partido de Afonso Dhlakama e a Frelimo tem o mesmo número de membros, 46 cada. Entretanto, os membros eleitos que completarem 30 faltas a contar da data de investidura perderão o mandato à luz do Estatuto de Deputado, que também se aplica aos membros das Assembleias Provinciais. O Estatuto salvaguarda, porém, situações especiais em que o mandatário justifique previamente a sua decisão. A primeira sessão da Assembleia Provincial de Nampula não aconteceu por insuficiência de membros. Tomaram posse hoje 47 membros da Assembleia Provincial de Nampula, dos quais 46 da Frelimo e um do Movimento Democrático de Moçambique. Os outros 46 pertencentes a Renamo não compareceram à ocasião. Quando tudo parecia correr bem, a surpresa não tardou, eis que o membro do MDM, que fazia preencher o quórum para a realização da primeira sessão da Assembleia Provincial, sem dar explicações, abandonou a sala, facto que forçou o adiamento daquele evento, de onde sairia eleito o presidente daquele órgão. A ausência dos membros eleitos de outros partidos, o nosso quórum não é suficiente para a realização desta sessão que teríamos neste momento, pelo que nossas sinceras desculpas pelo tempo que nós ficamos aqui à espera por causa desta ausência dos outros membros eleitos dos outros partidos. Mesmo assim, o ministro do Turismo, presente na cerimónia na qualidade de mandatário do Presidente da República, proferiu o seu discurso. Carvalho Mária apelou aos recém-possados a uma maior responsabilidade na fiscalização da ação governativa da província. Com as Assembleias Provinciais, o cidadão deve sentir-se mais próximo do processo de tomada de decisão, o que exige maior responsabilidade da Assembleia Provincial na fiscalização da ação governativa e do dinamismo do governo provincial na prestação dos serviços públicos. Apelamos aos senhores membros da Assembleia Provincial a agir com dedicação, humildade e respeito para com a população e que mantenham contato permanente com o eleitorado e saibam levar para junto do governo as reais preocupações. Contudo, foram eleitos 93 membros para a Assembleia Provincial de Nampula para o segundo mandato deste órgão na história do país. A primeira sessão da Assembleia Provincial de Sofala, que deveria ter lugar na manhã desta quarta-feira, pouco depois da tomada de posse dos seus membros, foi interrompida minutos depois de ter iniciada, dada a ausência dos membros da Renamo, que são a maioria. A primeira sessão ordinária da Assembleia Provincial de Sofala foi interrompida pouco depois de ter iniciada, porque os membros da Renamo que deviam estar sentados aqui neste local não estiveram presentes, o que ditou por força da lei que a eleição do presidente e do vice-presidente fosse interrompida. A primeira sessão da Assembleia Provincial de Sofala, que foi antecedida pela cerimônia de tomada de posse de apenas membros da Frelimo eleitos no passado dia 15 nos 13 distritos desta província, assim como dos membros do MDM no Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Depois desta cerimônia, os membros e convidados concentraram-se na sala de sessões da Assembleia Provincial para a realização da primeira sessão. Na minha qualidade de presidente da Assembleia Provincial,
comunico Vossas Excelências que estão presentes nesta magna sala 37 membros, estando, portanto, ausentes 45. Achando-se presentes 37 membros, facto que não confere com o disposto do número 1 do artigo 54 da Lei 5 de 2007, de 9 de fevereiro, conjugado aos números 1 e 4 do artigo 56 do Regimento da Assembleia Provincial de Sofala, aprovado em 27 de março de 2012, constato com insatisfação que não há quórum para a Assembleia Provincial reunir e deliberar validamente. Assim, declaro não aberta a primeira sessão da Assembleia Provincial. O diretor técnico da Assembleia Provincial de Sofala indicou que agora resta esperar pela RENAMO nos próximos 30 dias e depois caberá ao Conselho de Ministros tomar um posicionamento final. Os passos subsequentes nós aguardamos os 30 dias, vamos ver o que a RENAMO vai dizer, vai nos entregar. Depois daí seremos obrigados a submeter os documentos ao Conselho de Ministros e esses poderão determinar para haver eleições intercalares. A eleição do presidente da Assembleia Provincial de Sofala está, portanto, refém do posicionamento da RENAMO mediante a situação que foi registrada hoje aqui na província de Sofala. As imagens são de Manuel Chicava e eu sou Francisco Raiva, STV. O ministro do Interior, representante do Governo Central para orientar a cerimónia de tomada de posse dos membros da Assembleia Provincial de Sofala, condenou a ausência dos membros da RENAMO. Referiu que este partido faltou respeito aos moçambicanos. Respeitar a escolha do povo, porque se eles são membros da Assembleia, é porque alguém votou neles, na confiança de que estariam aqui a trabalhar, mas eles não estão cá. Devia-se fazer o trabalho aqui, não se fez porque não há quórum, a lei não permite que a Assembleia Provincial possa deliberar sem esse quórum. Portanto, o que se deve fazer é esperar que o quórum se complete e dar continuidade à vida. O ponto de vista é que é condenável, porque devia estar aqui. Mas contra fatos não há argumentos, eles não estão, o que podemos fazer mais? É esperar até que cheguem. Bancadas da Frelimo com 30 membros e do MDM com 7 têm posicionamentos diferentes em relação à ausência da RENAMO, que possui 45 membros, na primeira sessão da Assembleia Provincial de Sofala e que não foi realizada por não reunir membros suficientes. A Frelimo condenou a ausência da RENAMO na cerimónia de tomada de posse na Assembleia Provincial de Sofala e referiu que é prodígio um partido sem responsabilidades e que faltou respeito aos eleitores que depositaram os seus votos de confiança nesta formação política. O povo depositou o voto para os dignitários humanitários na Assembleia Provincial e era tarefa de cada um de nós estar presente, honrar este respeito do povo moçambicano, marcando a presença nesta tomada de posse. Todo indivíduo que tem bom senso condena. É uma postura que não dignifica ninguém, nem a um órgão, nem a um indivíduo, uma postura, sinceramente, de total irresponsabilidade. Já o MDM, que neste mandato possui 7 membros na Assembleia Provincial de Sofala, contra 20 no mandato anterior, pactua com o posicionamento da RENAMO e criticou os órgãos eleitorais. Nós fizemos a nossa parte, a Frelimo fez a parte dele e a RENAMO está a fazer a parte deles também. É a estratégia que eles adotaram. Nós vamos fazer aqui um exercício democrático conforme vem preconizado na Constituição. Resta frisar que na altura em que foram divulgados os resultados, nós também não ficamos satisfeitos com a decisão. Para nós pareceu-nos mais uma farsa, né, de resultados fabricados. Mas pela força da lei fomos obrigados a aceitar. Membros da RENAMO na Zambésia também não tomaram posse esta quarta-feira. O representante do Governo Central, Kadmiel Mutemba, deplora o comportamento da RENAMO. Os 51 membros da RENAMO que deviam tomar posse esta quarta-feira a cargo de membros da Assembleia Provincial da Zambésia não compareceram ao local que acolheu em Climane a cerimônia de investidura. O representante do Governo Central, presente na cerimônia, Kadmiel Mutemba, deplorou o comportamento dos membros da RENAMO. É uma atitude que eu acredito que ainda vão a tempo de fazer um exame de consciência e reconsiderar uma posição que é
absolutamente absurda, não tem razão de ser. Há pessoas que votaram neles e esperavam que eles viessem trabalhar para o bem da população. Se de facto o espírito é servir a população, eles ainda têm 30 dias para se apresentar. Portanto, nós acreditamos que vão fazer um pouco mais de exame de consciência e vão chegar à conclusão de que é preciso corresponder ao voto que eles receberam da população aqui da Zambésia e de outras partes do país. Depois da investidura dos 35 membros da Frelimo e 4 do MDM, seguiu-se a sala que deveria acolher a primeira sessão ordinária da Assembleia Provincial para a eleição dos membros do órgão. Mas porque Renamo não marcou presença, o mesmo não aconteceu. Não há condições porque, verificado o quórum, chegamos à conclusão que não há maioria sempre dos membros efetivos. Não havendo, não há condições para realizar a sessão para a eleição dos órgãos. São titulares, presidente e vice-presidente da Assembleia Provincial. Dos membros aqui presentes, qual é o número? Estão presentes 41 membros. Sim, sim. E precisávamos de quantos membros para... Mais ou menos precisamos de 47 para ser mais de 50%. A Frelimo e o MDM não faz a maioria? Não faz a maioria. Precisariam pelo menos nem que fossem uns 10 da Renamo. Sim, sim. E quando é que se pensa que se vai retomar com esta sessão? Logo que eles se tomarem posse, vamos marcar uma sessão extraordinária para a eleição dos órgãos. Entendo que até amanhã vão me chamar para tomarem posse. Refira-se que nas províncias de Manica e Tete, os membros da Renamo também não tomaram posse nas Assembleias Provinciais. Vamos sim prosseguir com o jornal. O antigo membro da delegação de governo nas negociações do Acordo Geral de Paz em Roma, o jurista Teodato Nguana, considera não haverem fundamentos para que a Renamo não tome posse e sugere que a lei encontre formas do país não ficar refém destas situações. Eu acho que esta é uma omissão grave em todo o processo democrático. Primeiro nós ouvimos que a Renamo considerava que, por exemplo, ao nível da Assembleia da República, aqueles 35% de votação que tinham obtido do eleitorado são os tais que não lhes foram roubados, que eles reconheciam como seus. Então, se reconhece como seus, como é que os atira para o caixote de lixo desta maneira? É absolutamente absurdo. Não sei como classificar isso, aventureirismo. Não sei se resulta de conselhos, de assessorias de aventureiros, mas é absolutamente absurdo. Questionado sobre as implicações legais desta ação, Nguana prometeu se informar melhor, mas sugere que a lei encontre formas do país não ficar refém destas situações. Eu agora precisaria de olhar mais detidamente para a lei, mas não há dúvida que esta é uma situação que a Renamo está a criar em algumas províncias, da qual o processo democrático não sai reforçado, mas que não pode permanecer como uma situação sem solução. O próprio conjunto do sistema, da legislação, terá que encontrar soluções que garantam o funcionamento das assembleias aos níveis próprios. Da administração estatal diz acreditar que os membros da Renamo nas assembleias provinciais vão tomar posse ainda dentro dos prazos estabelecidos pela lei. Na Machilua considera, ou melhor, sustenta a sua crença, alegando que dentro da Renamo existem pessoas responsáveis que não iam desperdiçar o voto confiado pelo eleitorado. Assim sendo, eu iria aproveitar esse meio para voltar a exortar aos senhores membros da Renamo que foram eleitos como representantes dignos do nosso povo nas várias assembleias provinciais, para poderem se fazer presentes. Não só hoje o processo iniciou, mas poderão vir amanhã, poderão vir depois da manhã. A lei estabelece um espaço de tempo para eles poderem se apresentar. Na Machilua, considera que mais do que uma ação de boicote político, ao não tomar posse, a Renamo estaria a desrespeitar o voto confiado pelos eleitores. Este ato solene resulta do fato do nosso povo ter conferido uma confiança aos partidos que foram eleitos. E cabe a todos os partidos que foram eleitos poderem valorizar essa confiança que tiveram do nosso povo. E dizer ainda de que
o nosso povo merece ser respeitado, merece os partidos políticos ter atenção em relação às preocupações do nosso povo, e se o nosso povo votou, significa que espera que esses partidos políticos estejam representados nos devidos órgãos e a partir daí representar as aspirações, os sonhos e resolverem os problemas que a nossa população tem em vários locais do nosso imenso e belo Moçambique. A Renamo convocou esta tarde a imprensa na Beira para explicar oficialmente as razões que ditaram a ausência de seus membros nas cerimônias de tomada de posse em todas as Assembleias Provinciais e anunciar, por outro lado, que os deputados da Assembleia da República deste partido não se farão presentes na Casa Magna no próximo dia 12 deste mês para a cerimônia de investidura. Foi na voz do seu secretário-geral Manuel Bissop que a Renamo voltou a atacar esta tarde os órgãos eleitorais, o Conselho Constitucional e o Partido Frelimo para explicar as razões da ausência dos seus membros nas cerimônias de tomada de posse nas 9 das 10 províncias onde elegeu membro nas Assembleias Provinciais. Não tomamos posse porque não reconhecemos os resultados promulgados pelo Conselho Constitucional. Não reconhecemos o NIUS nem a Frelimo como vencedores das eleições de 15 de outubro. Bissop anunciou ainda que os deputados eleitos do seu partido ao nível da Assembleia da República também não se farão presentes na cerimônia de tomada de posse agendada para o próximo dia 12. Porque nós não reconhecemos a validação dos resultados. Foi uma borrada que o Conselho Constitucional fez porque não obedeceu às regras constitucionais para validar os resultados. Todos nós sabemos, houve provas evidentes ao nível de todo o país que a Frelimo, usando a polícia, usando a arrogância, alteraram editais, falsificaram editais, encheram urnas, falsificaram votos. Tudo isso o Conselho Constitucional teve, portanto, na sua mesa, mas ignorou tudo isso. A Renamo afirmou que os passos a seguir agora é levar avante a tese de formação de um governo de gestão. É a tese que Sua Excelência Presidente da Renamo já apresentou em várias ocasiões, que o meio termo é o governo de gestão. A Renamo, pela responsabilidade social que tem, não pode admitir isso, porque seria enterrar a democracia no país. O porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República garante que nada vai impedir a tomada de posse esta segunda-feira dos deputados eleitos para a 8ª legislatura. Mateus Catupa diz ainda que seria desejável que os deputados eleitos pela Renamo marcassem presença no dia de investidura. Há poucos dias da investidura dos deputados da Assembleia da República para a 8ª legislatura, aumentam as reações ao boicote anunciado pela Renamo, que abrange também as Assembleias Provinciais. Mateus Catupa, deputado da Frelimo e porta-voz da Comissão Permanente do Parlamento na legislatura prestes a terminar, garante que nada vai fazer parar a cerimônia de investidura agendada para segunda-feira. Não há nada que impeça, que venha impedir, que pelo fato de, seja em razão de doença, seja em razão do exercício da oposição, seja em razão do exercício da oposição, que venha fazer parar a dinâmica da política nacional, que na segunda-feira vai ser materializada pela tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. Então não há ninguém, mesmo que haja tempestade, na segunda-feira, se houver uma calamidade em que este edifício vai cair, os deputados não vão poder vir, mas do ponto de vista da legalidade que foi, portanto, do cumprimento de todo um conjunto legal do nosso país, na segunda-feira vai ocorrer a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República. Contudo, Mateus Catupa diz que seria desejável que os 89 deputados da Renamo tomassem posse e se conformassem com a lei. Seria desejável e penso que, para o bem pessoal dos deputados que foram eleitos, contribuírem com as responsabilidades que o eleitor nos dá como pessoas. Portanto, seria desejável que esses compatriotas se conformassem com a lei, porque senão, como deputados, na sua qualidade de deputados eleitos, se são os primeiros a desobedecer à lei, desqualificam-se como legisladores. Portanto, e há várias formas de fazer oposição, mas há limites
do exercício da oposição quando ela exorbita a legalidade. De acordo com o regimento da Assembleia da República, em caso de não tomada de posse no dia da investidura, o deputado tem um prazo de 30 dias para fazê-lo. Caso contrário, perde mandato. Encerrou esta quarta-feira a 43ª sessão da Comissão Permanente da Assembleia da República. Trata-se da última sessão do órgão que apreciou o relatório de balanço das atividades da 7ª legislatura e o programa de formação de novos deputados a serem investidos esta segunda-feira. Na última sessão, a Comissão Permanente da Assembleia da República não aprovou o relatório de balanço da 7ª legislatura, que encerra segunda-feira com a investidura dos deputados da 8ª legislatura. Trata-se de um documento considerado importante para a avaliação das atividades parlamentares realizadas durante os últimos 5 anos. Criou-se uma comissão ad hoc que é para o documento ser aprimorado e no domingo haverá uma sessão da Comissão Permanente. E por que no domingo? Porque na segunda-feira vai haver tomada de posse da nova legislatura, o que faz com que, uma vez uma nova legislatura, a Comissão Permanente deixa de existir. Ainda esta quarta-feira, a Comissão Permanente da Assembleia da República apreciou o programa de formação dos novos parlamentares que tomam posse na segunda-feira. Essencialmente, esse programa pretende, em colaboração com a Westminster Foundation, pretende fazer com que os novos deputados e os antigos desta nova legislatura, da 8ª legislatura, possam ser familiarizados com o ambiente parlamentar. Tal como no primeiro dia da sessão, a RENAMO faltou no segundo e último dia dos trabalhos e não apresentou nenhuma justificação para o efeito. O porta-voz do líder da RENAMO, António Muxanga, diz que a sua detenção foi ilegal, até porque não lhe foi apresentado nenhum mandato de captura. Muxanga diz ainda estar a ser vítima de perseguições por parte de um grupo denominado G40 e alguns oficiais da polícia. 24 horas depois de ter sido detido e restituído à liberdade, António Muxanga abriu o livro sobre o processo, o qual considera ilegal e um atentado ao Estado de Direito. Ouvi pela primeira vez no noticiário pelo porta-voz da polícia a dizer que eu estava detido por citação à violência, por dirigir uma manifestação. Dirigir manifestação é mentira. Citar a violência, não sei como é que se cita a violência. Que estava detido no comando, nas celas do comando da cidade, é mentira. Não entrei em nenhuma cela do comando da cidade. Portanto, melhor do que ninguém, só sou Mudumani que pode explicar quais são as motivações desta perseguição que é me movida, porque as reuniões da RENAMO tiveram lugar em todo o país. O porta-voz do líder da RENAMO diz ainda que não faz sentido a polícia acusá-lo de fuga, mesmo porque na segunda-feira dirigiu-se à Presidência da República para tratar assuntos relacionados com a viatura protocolar do Conselho de Estado. Estive sempre aqui. Na segunda-feira fui à Presidência da República buscar esta requisição para meter a viatura que eu estou a usar do Conselho de Estado na revisão, porque tem uma avaria. Essa avaria tornou-se grave. E na segunda-feira o carro dormiu aqui neste espaço porque já não podia sair daqui sem uma mini reparação. E quando nós saímos de uma prisão, temos que ter até o cuidado de como tossimos. Quanto à advertência da sua advogada Alice Mobota, para ser mais comedido nas suas palavras e ações, António Muxanga diz que fala na qualidade de porta-voz do líder da RENAMO e que responde às pessoas na medida do que estas dizem. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu sou porta-voz do Partido RENAMO. Como porta-voz, tenho obrigações de falar em defesa da filosofia do meu partido. Da mesma maneira como o Mudumani anda a assumir mentiras, que algumas mentiras não são dele, são da instituição onde ele é porta-voz. Portanto, essa questão que a doutora Alice colocou, também eu tenho palavras comedidas. Nunca insultei ninguém. Eu sempre respondi pessoas à medida das expressões que eles tiram. Agora, a questão que se levanta aqui é que quem é o primeiro a mandar a palavra não quer receber na mesma dimensão. É verdade que esta coisa de mandar palavras é como mandar muros. Você pode mandar muro de 2 quilos e eu mandar-te um de 15. Portanto, eu penso que isso é um exercício normal. Muxanga diz ainda que em tempo oportuno irá apresentar a relação das pessoas que o têm estado a perseguir.
O bastionário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbana, defende que os mandantes da detenção de António Muxanga devem ser responsabilizados pela Procuradoria-Geral da República. Timbana também critica o acórdão do Conselho Constitucional que valida as eleições de 15 de outubro. Na sua página do Facebook, o bastionário da Ordem dos Advogados diz que é preciso respeitar a validação dos resultados das eleições gerais feitas pelo Conselho Constitucional, mas não poupa críticas. Acredito que o Conselho Constitucional poderia ter feito um melhor trabalho, com base nos elementos de que dispunha, do mesmo modo que esperava uma atitude mais firme dos partidos da oposição na formulação das suas reclamações junto dos órgãos eleitorais. Tomás Timbana defende que há nos partidos uma grave dificuldade de sustentar judicialmente as reclamações junto dos órgãos eleitorais. Uma das razões, a que me parece mais razoável, é o deficiente domínio da legislação eleitoral e o pouco recurso a juristas de elevada capacidade para articular as suas reclamações. O bastionário acusa ainda o Conselho Constitucional de passar por cima das irregularidades detectadas. Quando leio o acórdão do Conselho Constitucional, bem assim o voto vencido é inserido, vejo que a cultura de passar por cima da lei atinge órgãos insuspeitos, como o próprio Conselho Constitucional, que passou por cima das irregularidades detectadas e não fez um exame crítico e claro ao que constatou. Timbana considera a detenção de Muxanga ilegal por gozar de imunidade. A detenção ontem do conselheiro do Estado, António Muxanga, que por ser ilegal, e nem era preciso conhecer o processo para o perceber, pois ele ainda goza de imunidade, para sustentar ainda mais o primado da lei. Infelizmente, neste caso, a culpa vai morrer solteira, mas quem tomou aquela decisão merece ser responsabilizada pelos graves transtornos que causou ao país com decisões irrefletidas como aquela. O bastionário vai mais longe. Se a manifestação de sábado foi ilegal, os seus autores devem ser responsabilizados, mas não pode a polícia tentar enganar a opinião pública para cumprir com o seu papel. No momento da manifestação, se ela era ilegal, a primeira medida deveria ter sido impedi-la de prosseguir e notificar os seus líderes. Timbana termina dizendo: espero da Procuradoria-Geral da República uma atitude firme contra o responsável da detenção do conselheiro Muxanga. Só assim podemos almejar um Estado de Direito. Vamos observar uma breve pausa.